Bom, gente, se não bastasse aí a crise desencadeada pela Covid-19, toda a consequência disso, econômica, social, sanitária, nos últimos dias a gente foi surpreendido aí com a notícia de que uma nuvem de estimados até 450 milhões de gafanhotos está se deslocando na fronteira do Brasil com a Argentina e Paraguai, com sérios e reais riscos para as plantações do sul do país. E sobre isso a gente vai conversar agora com o biólogo Dr. Fernando Noll, ele que é vice-diretor do IBILCE de Rio Preto, é graduado em Ciências Biológicas pela USP, com mestrado e doutorado em entomologia também pela USP, pós-doutoramento pela The Ohio State University. Atualmente é professor adjunto aqui do IBILCE de Rio Preto, tem experiência na área de zoologia, sistemática, filogenética e comportamento, atuando aí com vários tipos de insetos, principalmente vespas. Doutor Fernando, tudo bem? Bem, como vai? Tudo jóia. Doutor, muito obrigado por nos atender. Doutor, vamos começar de onde surgiram esses gafanhotos que estão aí na Argentina, no Paraguai, no Rio Grande do Sul, ali na Tríplice Fronteira. E por que eles surgiram? Do nada aparece, doutor? Esses gafanhotos, eles são aparentados com aqueles gafanhotos que a gente conhece na África. Esses gafanhotos, na realidade, eles vivem naturalmente na América do Sul. Só que, ocasionalmente, a gente tem um fenômeno que é a formação de, vamos dizer assim, associações de vários gafanhotos que, em condições muito especiais, permite que eles cresçam em grandes quantidades e aí eles, de uma maneira muito organizada, eles começam a se deslocar e a se alimentar de matéria vegetal de uma maneira geral. Então, como é muito bicho, eles começam a se alimentar num determinado local, acabam com aquele alimento e eles vão se deslocando a grandes quantidades, né? E, normalmente, pode até atingir uma distância de 100, cento e poucos quilômetros em questão de dia. Legal. Ô, doutor, e qual que é o risco disso? Eles têm capacidade mesmo de destruir? O senhor disse que sim, mas lavouras, aí o que eles comem? É milho, soja, trigo? O que esses bichos comem? Não, basicamente, eles se alimentam de qualquer matéria vegetal que seja fácil de ser mastigado, vamos dizer assim, né? Os gafanhotos, eles têm umas mandíbulas muito potentes e, normalmente, esses tipos de cultivares, né, eles são muito fáceis de serem atacados por eles, né? Então, de uma maneira geral, milho, trigo, tudo aquilo que tem muita folha, né, acaba atraindo a atenção deles. Ô, doutor, a gente costumava ter esse tipo de notícia lá na África, né? Mais para o continente africano, na Austrália. A gente aqui, pelo menos no Brasil, pelo menos que eu me lembre, assim, um negócio desse tamanho, a gente nunca tinha ouvido, pelo menos eu. Quais são as condições que o senhor diz que favorece o surgimento dessas colônias gigantescas? A primeira informação é de que isso acontece em uma escala menor, mas ela se repete, tá? A gente tem uma informação de que em 1910 aconteceu uma coisa desse tipo lá no Rio Grande do Sul, depois isso se repetiu nos anos 30, posteriormente nos anos 70. Então, na realidade, tem uma certa periodicidade, só que como demoram muitas décadas, né, a gente acaba deixando isso no esquecimento. Mas as condições normalmente são as seguintes. Ali no sul, normalmente nessa época, a gente tem um clima bastante frio, tá? E o que não está acontecendo esse ano. Então, a partir do momento em que você tem um clima favorável, você começa a ter o aumento populacional, tá? De uma maneira que já está meio documentada, estudada, o aumento meio indiscriminado desses bichos acaba mudando o comportamento deles.
Então, enquanto as condições são favoráveis, eles vão progredindo, né, em direção a outros locais. Normalmente, então, associado à questão do clima, a gente tem, né, o problema dos predadores naturais. Tá? Os predadores naturais desses bichos são principalmente pássaros, tá? Alguns outros insetos, alguns outros pequenos vertebrados que acabam se alimentando desses gafanhotos. O problema é que, ocasionalmente a gente tem um uso indiscriminado de agrotóxicos e defensivos agrícolas, você acaba eliminando também os defensores naturais. Então, na realidade, não tem ninguém para matar esses bichos naturalmente, né? E aí, por conta disso, eles se desenvolvem numa quantidade muito descontrolada, né? E eles vão subindo meio que sem controle. Doutor, antes de eu perguntar do risco disso chegar ao Brasil e eventualmente até mais próximo aqui à região sudoeste, qual seria o meio de combater esse tipo de praga se nós não temos os predadores naturais que o senhor disse, ou se temos, não são suficientes? É o que? É veneno mesmo? Então, é um problema meio sério, porque na realidade esses insetos, eles são adaptados para voar. Então, na realidade, quando você faz a aplicação de um veneno, que teoricamente é a única forma de controle que a gente tem, a eficácia dele é extremamente baixa. Por quê? Porque o bicho rapidamente ele se desloca para outro lugar, entende? Mas atualmente essa é a única forma que tem sido usada para evitar a proliferação dele. Legal. Doutor, inicialmente quando surgiu a semana passada a história dessa nuvem, dizia que ela estaria vindo para o Rio Grande do Sul, ali para Santa Maria, aquela região ali, e depois, por alguma série de fatores, essa nuvem se desviou, acho que rumo ao Paraguai. Há risco desses insetos chegarem ao Brasil com potencial de prejuízo à agricultura? Então, de fato, como você mesmo disse, né, é um exercício aí bastante complicado porque envolve uma série de variáveis ambientais, né? Havia uma das expectativas, né, inclusive na semana passada, os técnicos da Embrapa tinham dito que haveria a possibilidade de ir para o Paraguai inicialmente e posteriormente passando para o Brasil, né, principalmente norte do Rio Grande do Sul e eventualmente alguma coisa em Santa Catarina. A questão nós tivemos aí umas mudanças, né? Então a gente teve essa baixa da temperatura no final de semana, esse aumento de pluviosidade. Esses fatores acabam favorecendo a não proliferação desses gafanhotos. Então, muito provavelmente vai reduzir o avanço deles se essas condições se mantiverem aí ao longo dos próximos dias. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, é uma possibilidade, sim. Não é descartada a possibilidade de eles chegarem até o Brasil, principalmente nesses dois estados do sul. Doutor Fernando Noll, qual é o tempo de vida desse inseto naturalmente, sem ter um inimigo natural, um predador natural ou algo mecânico aí que possa combatê-lo? Qual é o tempo natural de vida dele? Tá. Assim, grosseiramente, a gente pode dizer que um inseto desse viveria aqui no país de clima tropical quase um ano, mais ou menos. Então, é o período dele nascer, dele se desenvolver, ele vai se alimentando, né, vai chegando no finalzinho da vida dele, onde ele atinge o maior potencial, e aí ele vai se reproduzir, normalmente ele morre. Então, ele deixa os ovos e imediatamente ele morre. Poxa, um ano, bastante tempo, hein? Dá tempo de destruir tempo, sim. Destruir bastante coisa aí pelo caminho, hein? Então, mas a questão é a seguinte, né? A gente tem que entender que esses insetos eles têm fases de vida, tá? Então, ele nunca vai ser um ano gregário, que a gente fala, que vai produzir essas nuvens, tá?
esse período é um período relativamente curto da vida dele, coisa de alguns meses, e depois necessariamente ele vai morrer, né? O grande problema, né, são as repetições posteriores, né, porque eles vão deixando os ovos nos caminhos, né, e se repetir essas condições ambientais, eles podem voltar a fazer esse mesmo tipo de comportamento aí, de se ajuntar e criar essas nuvens aí e acabar criando, né, causando danos, principalmente na agricultura. Esses ovos, eles ficam na terra, doutor? Ficam ali pro chão? Sim, eles enterram esses ovos. Legal. Normalmente enterram até que relativamente profundo. E normalmente quando os ovos eclodem, eles descem mais ainda para ficar protegidos até eles chegarem numa certa idade para conseguir, né, no solo, sobre o solo, aí começar a se alimentar. Normalmente essa fase é uma fase que ele não é gregário, normalmente eles se alimentam de pequena quantidade de vegetação, né, até chegarem num tamanho maior. Isso vai vários meses. Legal. Doutor, ontem, acho que até no Fantástico, falou que uma nuvem dessa proporção teria condição de se alimentar, de alimentar o equivalente a uma área que cerca de 2.000 bois ou vacas aí demorariam um tempo para se alimentar. É isso mesmo? Esse bicho é assim mesmo? Come tanto assim? O que impressiona é a quantidade, né? São muitos, né? Então, sim, e uma coisa que chama muita atenção, né, quando você olha um gafanhoto, é que ele tem mandíbulas muito fortes. Então, basicamente, ele acaba literalmente roendo as folhas, né? E muito rapidamente. Então, em pouco tempo, eles acabam produzindo aí uma devastação muito grande de matéria vegetal, né? Principalmente essas plantações onde tem as principais preocupações aí, né? Legal. Doutor, para a gente caminhando para o final já aqui, há risco desses insetos chegarem à região sudoeste? O senhor disse que eles podem viajar aí 100 quilômetros por dia. Há risco, de repente, se houver aí uma conjunção de fatores, de chegarem aqui? Olha, é muito pouco provável. A gente tem acompanhado aí os especialistas, tá, na área, o pessoal do Rio Grande do Sul e principalmente os boletins técnicos da Embrapa eles têm lançado quase que diariamente. E até agora ninguém mencionou nenhum tipo de avanço nessa proporção. A gente, por enquanto, está se mantendo ali, né, no Rio Grande do Sul, ocasionalmente Santa Catarina. É uma coisa que a gente vai ter que aguardar para acompanhar. Tá certo. Eu até perguntei, até comentei com o senhor na hora que a gente estava combinando, porque em casa, coincidentemente, apareceram 3, 4 desses gafanhotos no sábado. Aí na represa eu fui dar uma andada ali, também vi vários desses mortos ali no chão. É que deve ser o período, né? Como o senhor disse, tem no país inteiro, né? Isso. Esses gafanhotos, eles não são incomuns, a gente encontra eles com grande facilidade, só que a forma que acaba produzindo essas nuvens, ela surge em condições muito específicas, né? A gente poderia dizer que a gente tem esse gafanhoto aqui, mas ele não causa nenhum tipo de dano, além do hábito mais comum que ele tem, que é se alimentar ocasionalmente de uma outra planta e a gente quase nem percebe, né? É muito engraçado, porque esses bichos estão aqui e a gente só começa a perceber que eles estão perto quando acontece uma situação como essa. Tá certo, gente. Conversei com o biólogo, doutor, professor Fernando Noll. Ele é vice-diretor do IBILSE. Doutor, para a gente terminar, falar de um outro bicho aqui rapidinho, que eu até estava pesquisando, vi essa notícia, achei curioso, vi na BBC, da tal da vespa asiática, uma vespa gigante que foi detectada nos Estados Unidos, pessoal preocupado lá, porque, segundo eles, esse bicho ataca colmeias, né? Aí, enfim, e pode ter um problema grave com abelhas. Como a especialidade do senhor é vespa, não exatamente essa, mas queria que o senhor falasse um pouquinho dessa vespa gigante, se é preocupante mesmo ela ter surgido aí nas Américas. Então, na realidade, é um problema que a gente não precisa se preocupar aqui na América do Sul, tá?
Esse é uma espécie que ela acontece principalmente ali na região asiática, né? E a gente tem vários exemplos, vários casos no Japão de que, por conta do tamanho e agressividade deles, a gente ocasionalmente até pode ter alguns problemas, até para a própria espécie humana, né? Então, a pessoa ser picada por um número relativamente grande dessas vespas, a pessoa pode até morrer. E, de fato, ela ataca as colmeias, ela mata as operárias e ela leva as operárias para a sua colônia para que essas abelhas sirvam de alimento lá. E isso foi detectado alguns meses atrás no Canadá e nos Estados Unidos. Então, ainda nós encontramos um estágio muito incipiente ainda de desenvolvimento, né? Tanto é que nas últimas semanas a gente tem ouvido muito menos informação a respeito disso. Mas, de fato, é um problema que, se de fato essa vespa se alojar na América do Norte, isso pode comprometer um pouco a apicultura. No nosso caso, nós não temos esse problema por conta do clima tropical, tá? Então, essa vespa ela não se adapta ao clima tropical, então basicamente quase certeza que a gente descartaria a chegada dela ou via México ou algum outro tipo de invasão que a gente não conhece. Acho que pelo menos essa a gente está livre. Que bom, né, doutor? Ainda bem. Pelo menos da Pelo vespa. menos, né? Pelo menos da vespa gigante a gente está livre. Doutor Fernando Noll, muito obrigado pelas suas informações, viu? Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, eu só queria agradecer vocês aí. Eu acho que é importante a gente informar, né, a população como um todo dessas diferentes coisas que afligem normalmente as pessoas, né? A gente fica meio assustado, né? E passar um pouco de informação um pouco mais técnica é o nosso propósito da universidade, né? Poder não só formar as pessoas de maneira muito qualitativamente, mas também poder informar a população de uma maneira geral. Obrigado, doutor Fernando Noll. Tá aí o doutor explicando tecnicamente, cientificamente, o que significam, por que estão aí esses gafanhotos. Aí tem muita gente que tem uma fé aí, uma religião, já fala que é praga, é o fim do mundo. Não tem nada a ver, gente. É uma conjunção de fatores climáticos, etc., que propiciou aí o surgimento desses gafanhotos. Mas, se der tudo certo, eles nem vão chegar no Brasil. Tomara.